Esconda-me em ti. Deus, Ele te escolheu não para você andar no caminho da mentira, querendo trazer outro tipo de evangelho. Você não, eu sei em quem eu tenho crido. Esconda-me. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Amados irmãos, estamos hoje aqui em um culto de libertação. Quando eu falo de libertação, eu tenho certeza que todos nós, em nossas áreas das nossas vidas, precisa de libertação. Quando nós somos direcionados pelo Espírito, porque a Bíblia diz que o vento sopra para onde quer, assim também aquele que é guiado pelo Espírito, ele é direcionado por Deus. E eu tenho certeza que todos que se encontram aqui veio direcionado pelo Senhor. Eu tenho certeza que todos que se encontram sentados nesta cadeira veio ouvir a palavra de Deus e um direcionamento da parte do Senhor. E através deste texto bíblico, observamos que o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que a sua trajetória, a sua caminhada, quando ele recebeu a visão da parte do Senhor e teve o encontro com Jesus, ele foi transformado completamente. A palavra de Deus, quando nós meditamos a respeito da biografia, do histórico da vida de Paulo, a vida de Paulo foi uma vida de pregações, de ensinamento, uma vida onde ele tinha as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu frio, ele passou fome, ele foi humilhado, ele foi preso, mas no seu interior, no seu coração, ele tinha as marcas de Cristo. Quando eu paro para falar a respeito da vida de Paulo, eu tenho Paulo como exemplo, eu tenho Paulo como valente, como guerreiro, como uma pessoa que verdadeiramente abraçou o evangelho e não abriu mão da sua fé. Não abriu mão do seu chamado, do seu posicionamento. Ele entendeu o que é servir a Deus. Ele entendeu na sua vida o que é sofrer por amor de Cristo. Ele entendeu na sua caminhada, na sua trajetória, que tudo que existia no mundo, isso não levava ao seu coração, porque o alvo de Paulo era Cristo. E a própria palavra do Senhor diz: olhai para o alto e sereis iluminados. O apóstolo Paulo, ele passou por alguns lugares, ele pregou o evangelho. O apóstolo Paulo teve lugares que ele não foi, e ele escreveu por carta, escreveu por epístola. E algumas pessoas que não teve a presença de Paulo, mas teve as cartas escritas através do ensinamento do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência. O apóstolo Paulo, ele abre a mente dos irmãos que recebeu a palavra. O apóstolo Paulo, ele traz uma revelação profunda, que talvez muitas pessoas, através desta palavra, o Espírito de Deus vai abrir a mente, o Espírito Santo vai trazer uma revelação profunda ao nosso coração, porque a batalha de Paulo não era uma batalha carnal. A batalha de Paulo, quando Paulo ele se refere aqui no capítulo 11, ele traz uma revelação como Satanás, como inimigo das nossas almas. Ele procura legalidade, ele procura como ele agir para até mesmo tirar aqueles que estão na posição, aqueles que estão na direção de Deus, aqueles que Deus escolheu, aquele que Deus separou, para que a sua obra seja verdadeiramente firmada e projetada através das nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele sabe
o que ele plantou. O apóstolo Paulo, ele sabia o que ele ensinou, tanto aqueles homens como os apóstolos. O apóstolo Paulo, ele traz uma instrução, uma revelação a respeito dos falsos apóstolos que estava pregando outro evangelho, a qual aqueles irmãos não aprenderam. E o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação, que os irmãos não recebessem um evangelho a qual eles não aprenderam. O apóstolo Paulo, ele traz em direção, orientação, através do ensinamento e da direção do Espírito, para que os irmãos abrissem a sua visão espiritual. E uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo, quando ele traz o ensinamento, algo me chama a atenção, que é no versículo 3, que diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também seja alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, através do seu ensinamento, ele diz: olha, assim como a serpente, quando o apóstolo Paulo está falando, ele está falando de Satanás, do diabo. O apóstolo Paulo, ele está falando do inimigo das nossas almas, porque a serpente, ela se transfigura de várias formas, quando quer agir, quando quer destruir, quando quer matar, quando quer usar alguém para destruir a vida de alguém. O inimigo, ele não vem como ele é. O inimigo, ele vai se transfigurar. E às vezes as pessoas não têm a visão. Às vezes as pessoas estão dormindo espiritualmente. Às vezes as pessoas não estão direcionadas pelo Espírito para detectar aonde o inimigo está armando a cilada. Aonde o adversário ele está armando para tentar destruir, para tentar frustrar, para tentar acabar a vida daqueles que Deus escolheu para a sua grande obra. Então o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação, ele traz o relato de quem? De Eva. Observe que ele traz um relato de Gênesis capítulo 2. Quando a serpente enganou Eva. Observe que Deus, ele fez tudo perfeito. Observe que Deus, ele deu autoridade a Adão. Deus, ele tira da costela de Adão e coloca Eva como a sua disjuntora. Eles tinham tudo para viver bem, tinha tudo para usufruir do bom e do melhor. Mas o Senhor deixou uma palavra para Eva, dizendo: olha, de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem desfrutar, podem comer. Mas a árvore que está no meio do jardim não coma, porque no dia que comer, vocês morrerás. A Bíblia diz que Deus, ele deixou uma ordem, e quando Deus deixa uma ordem, e quando nós obedecemos a ordem do Senhor, tenha certeza que você vai viver uma vida de vitória. Tenha certeza que você vai viver uma vida de paz. Tenha certeza que você vai viver uma vida de triunfo. Por quê? Porque as lutas vão vir, as aflições vão vir, as perseguições vão vir, mas se você está firme na palavra, Deus, ele garante a minha e a sua vitória. Se você está confiando na ordem do Senhor, e você tem convicção que Deus deu a ordem, e você permanece na ordem que Deus deu, ei, pode vir vento, pode vir tempestade. O inimigo, ele pode vir de uma forma transfigurado. Porque o inimigo, para tentar tirar alguém da visão, do direcionamento do Senhor, ele não vai se apresentar dizendo: eu sou o diabo, eu sou o pai da mentira, eu sou o pai da mentira que destrói muitas vidas. Não, ele é transfigurado. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigurou através de uma serpente. Observe que para ele tirar tanto Adão como Eva do projeto de Deus, ele veio transfigurado através de uma serpente. Ele usou a serpente para tentar destruir a vida de Adão e a vida de Eva. E a Bíblia diz que ele conseguiu destruir, porque Eva, em vez de acreditar na palavra de Deus, Eva, em vez de acreditar no ensinamento do Deus Todo-Poderoso, Eva, em vez de ouvir a voz do Senhor, ela deixou a voz, ela deixou o mandamento, ela deixou a ordem do Senhor para o quê? Para ouvir a voz da mentira. E a Bíblia diz que o diabo,
Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Ele é mentiroso desde o princípio de todas as coisas. Então, se ele é mentiroso, ele vai fazer de tudo para você acreditar em uma mentira. Ele vai fazer de tudo para você acreditar e destruir aquilo que Deus ele projetou. Observe que ele veio através de uma serpente. E ele conseguiu destruir aquilo que Deus projetou na vida de Eva e de Adão. Eles perderam ali a autoridade, ele perdeu a liberdade, ele perdeu agora de estar desfrutando do bom e do melhor. E por ele desobedecer, eles foram expulsos daquilo que Deus criou, daquilo que Deus plantou, daquilo que Deus ele preparou para a vida deles. E a Bíblia diz que o inimigo ele continua destruindo. A Bíblia diz que o adversário ele continua arquitetando, projetando o mal. O adversário ele continua destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo território. O inimigo continua destruindo. Por quê? Porque ele trabalha para destruir. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, não sei como é que está a tua mente, não sei como é que está o teu coração. Talvez você veio aqui com o coração preso, um coração abatido, talvez você veio armado, mas nesta noite o Senhor está aqui para desarmar o diabo e te dar vitória nesta noite. Talvez você veio aqui nesta noite, Senhor, eu não consigo mais, eu não quero prosseguir, eu quero desistir, eu estou desanimado, as afrontas, a luta tem sido grande, é tanta coisa. Eu quero te dizer, querido, Deus ele continua no comando, Deus continua no controle, Deus continua dando ordem, porque ele não perdeu o poder e nunca vai poder perder e nunca vai perder o poder, porque ele que tem o domínio, ele que tem o controle. Diga para o seu irmão, quando Deus está no controle, não tem ninguém que possa impedir o que Deus ele faz na minha e na sua vida. É este Deus que nós servimos, um Deus poderoso. Observe que o inimigo ele enganou Eva, e a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 8, verso 44, ele foi homicida. Desde o princípio jamais se firmou na verdade. O apóstolo Paulo ele traz a história do adversário desde o princípio. O apóstolo Paulo, através da sua orientação, da advertência aos irmãos, ele traz o relato de como o inimigo ele é sutil, de como o inimigo, o adversário das nossas almas, ele arma, ele se transfigura. O próprio Jesus, quando Jesus ele começou a contar a parábola do trigo e do joio, o próprio Jesus ele disse: olha, o trigo e o joio andam junto. E os dois crescem juntos. E quando o Senhor disse, através dessa palavra, e o Senhor traz a revelação dessa palavra, ele diz: olha, o joio é comparado como o inimigo das nossas almas, que está junto com o trigo, cresce com o trigo, mas ele cresce para tentar destruir. O Senhor traz esse relato, traz essa revelação. E o Senhor diz mais, através da sua palavra, em João, capítulo 7, 2 João capítulo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Através de João, o Senhor diz que muitos enganadores têm saído no mundo pela fora. Então, estamos vivendo em um momento onde a mentira está prevalecendo. Estamos vivendo em um momento que as pessoas estão acreditando em tudo que é notícias. Estamos vivendo em um momento, aleluia, que se uma pessoa dizer que está brotando da rocha dinheiro, as pessoas vão atrás pensando que está tendo dinheiro. Por quê? Porque o inimigo, ele é especialista em iludir. O inimigo é especialista em enganar. O inimigo é especialista em destruir. Eu não sei o que o inimigo tem bombardeado, não sei o que o inimigo tem plantado. Talvez você tenha acreditado em uma mentira, talvez você tenha acreditado em algo que isso tem mexido ao seu coração, tem abalado a sua estrutura, mas eu quero te dizer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Deus, ele te escolheu não para você andar no caminho da mentira, mas Deus, ele te instruiu para você andar no caminho da verdade. Quando você anda no caminho da verdade, tem vitória.
Quando você anda no caminho da verdade, tem paz. Quando você anda no caminho da verdade, tem livramento de Deus. Quando você anda no caminho da verdade, tem resposta de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Quando você anda no caminho de Deus, alguém que tente se levantar, querendo trazer outro tipo de evangelho, você não. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei em quem me chamou. E ninguém te ilude, ninguém faz você desviar do caminho. Por quê? Porque você está enraizado, você está alicerçado, você está na verdade. A verdade está onde? A verdade é a palavra que liberta, a verdade é a palavra que nos cura, a palavra é a verdade que nos restaura, a palavra é a verdade que nos dá livramento. Quem ama a verdade aqui, quem anda na verdade, levanta a tua mão para adorar. Diga para o teu irmão, se você está firme, se você está constante na verdade, tenha certeza que você vai desfrutar das bênçãos, vai desfrutar da alegria, vai desfrutar dos livramentos do Senhor. Se você anda na verdade, ainda que você pense que está demorando, mas as promessas de Deus há de se cumprir na minha, na sua vida, na sua família. Aonde você colocar as plantas dos pés, o próprio Deus vai confirmar: é minha filha, meu filho, é o meu servo, é o meu ungido. Aonde você vai, o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E nesta noite, amado, diante da palavra do Senhor, ninguém se esconde. Diante da palavra do Senhor, ninguém sai, ninguém some. Por quê? Porque Deus, Ele traz a revelação, porque Deus traz o discernimento, porque Deus traz a sabedoria, o conhecimento. E só quem ama o conhecimento aqui, levanta a tua mão para adorar o Senhor. Diga para o teu irmão: Deus vai te abençoar no caminho da verdade. Deus vai mudar a tua história no caminho da verdade. Deus vai mudar a tua família no caminho da verdade. Deus vai te prosperar no caminho da verdade. Com Deus não tem engano, com Deus não tem mentira, com Deus não tem nada disso. Deus, Ele é verdadeiro, Ele é justo e opera na justiça. Eu quero profetizar aqui nesta noite: se porventura adentrou alguém aqui iludido, se porventura, querido, entrou alguém aqui nesta noite fora da direção do projeto de Deus, se porventura tem alguém conquistando, se porventura tem alguém prosperando fora da vontade e daquilo que Deus vai colocar você hoje no prumo. Deus vai colocar você hoje no caminho reto. Deus vai colocar hoje você no caminho direcionado por Ele. Por quê? Porque Deus não quer te perder. A Bíblia diz, querido, que a alegria do Senhor, a Bíblia diz que quando o Senhor separou aqueles 70 discípulos e deu ordem para ir 2 em 2, a Bíblia diz que deu autoridade a eles. O Senhor deu o direcionamento, Ele ouviu o ensinamento do Senhor, e aqueles 70 saíram em 2 em 2, pregando a palavra, ensinando, curando, libertando, profetizando. E a Bíblia diz que quando eles retornaram, eles voltaram alegres. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor ali, juntamente com Cristo, o Senhor se alegrou. E o Senhor disse: olha, alegrai-vos não pelo que tem acontecido, mas alegrai-vos pelo seu nome está escrito no livro da vida. Quem anda no caminho da verdade tem consciência que o seu nome está escrito no livro da vida. Quem anda na verdade não abre mão de uma grande promessa. Que promessa é essa? É um dia de eu e você se encontrar com o nosso Pai, com o nosso Deus. É um dia de eu e você, no dia do arrebatamento, o Senhor nos arrebatar. É de um dia eu e você andar na Nova Jerusalém. Ei, é um dia eu e você estar com a estrela resplandecente da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. Eita, quem quer andar na verdade, quem anda na verdade, levanta a tua mão para adorar, para glorificar Deus nesta noite. Ele conta comigo, conta com você e conta com quem anda na verdade. Estamos vivendo momentos que a mentira está prevalecendo na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que a mentira já é uma coisa normal. Mente para filho, mente para mãe, mente para esposa, mente para esposo, mente para pastor, mente para diácono, mente para obreiro. É tanta mentira. Tem pessoas que dizem que está fazendo algo e não está fazendo. Tem pessoas que dizem que está acontecendo e não está acontecendo. O diabo, ele é falsificador. E como falsificador, ele procura meios para se transfigurar.
A Bíblia diz que o inimigo ele é tão falsificador que ele se falsifica como anjo de luz, para estar no meio daqueles que Deus escolheu e chamou. E a Bíblia diz que os seus ministros, eles é tão mentiroso que eles diz que anda na justiça e faz a justiça sem praticar a justiça. E se ele se transfigura de anjo de luz, e está no meio daqueles que Deus escolheu, escreveu o nome no livro da vida, ele vai fazer de tudo para enganar o pastor e para enganar você. Ele vai fazer de tudo, amado, para querer tirar você do projeto, do propósito, daquilo que Deus delegou e confiou em nossas vidas. O inimigo, ele conseguiu destruir a vida de Judas. A Bíblia diz que Judas andava com Jesus, comia com Jesus, acompanhava Jesus. E a Bíblia diz que quando o Senhor está com os discípulos e Judas está ali, o Senhor disse: olha, tem um, aquele que mete a mão comigo, esse há de mim trair. Jesus, ele já tinha visto Satanás, o diabo, já usando Judas. A Bíblia diz que Jesus está com um dos seus discípulos, e um dos seus discípulos falou algo, ele disse: para trás de mim, Satanás. Só que a luta de Jesus não era nem com a carne, nem contra, era contra principado e potestade. Diga para o seu irmão: você não vai ver Satanás, mas você vai ver a artimanha dele agindo. Você não vai ver o inimigo, mas você vai ver como ele trabalha sutilmente para tentar destruir a minha vida e destruir a sua vida. Mas eu quero profetizar que o Senhor está te dando ferramentas nesta noite. Deus está te dando ferramentas nesse culto de libertação. Ei, Deus está te dando ferramentas, amado, não para prevalecer a sua vontade, não para prevalecer o que você acha que deve ser, não, tem que ser o que Deus tem que ser e que Deus, ele assinou para ser. E quando você entende que é Deus que tem que prevalecer, ei, as bênçãos vão vir. A glória do Senhor vai ser derramada, vai haver transformação, vai haver livramento, você vai ver resposta de Deus, você vai ver portas se abrindo, você vai ver Deus trazendo aquilo que não existe, você vai ver você triunfando, você vai ver galgando em lugares elevados, você vai ver o que Deus ele vai fazer quando você andar na verdade. É este Deus que nós servimos, Deus, ele age na verdade. O ser humano, ele tem tendência para cair. O ser humano, ele tem tendência para acreditar em qualquer notícia. O ser humano, ele tem tendência, amado, de tomar decisões precipitadas na sua vida. O ser humano, ele tem tendência de acreditar, de imaginar, de maquinar algo na mente, no coração, maquinar às vezes é algo que não está acontecendo, porque é falho. É a tendência. Mas quando eu e você entendemos o projeto de Deus, eu e você já não pensamos mais como nós pensamos, mas sim como Cristo ele pensa. Quando você, querido, entende o projeto de Deus e anda na verdade, você tem a sua mente blindada, você tem a sua mente guardada. Deus, ele te protege, sabe por quê? Porque você não pensa mais como você pensa como Cristo pensa. Quando você entende a verdade, você agora fica ligado com o Senhor. Quando você pensa na verdade e anda na verdade, fica mais fácil de Deus te usar, fica mais fácil de Deus conversar com você, fica mais fácil de Deus direcionar o teu caminho. Por quê? Porque você está sendo usado exclusivamente para o uso e para a glória do Senhor. Quando você tem a sua mente sensível a ouvir a voz do Senhor,
Ei, Deus ele te dá um sinal, Deus te dá um direcionamento. Deus ele diz: olha filho, eu estou no centro, eu estou no controle, eu estou no comando, é eu que mando, é eu que desmando. Você entende que Deus está no controle, e o inimigo ele vai tentar se levantar, o inimigo vai tentar, até mesmo tentar frustrar, até confundir a sua mente, mas você sabe que a sua mente está protegida, você sabe que a sua mente está guardada em Cristo, você sabe que a sua mente não é mais a sua mente, mas a mente do Senhor. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem tem certeza que Cristo vive em você, levanta a tua mão. Quem tem certeza que a sua caminhada e a sua trajetória é Jesus que está te guiando, é Jesus que está direcionando os teus passos, os teus caminhos. Se você tem certeza que é Deus que está no comando da tua vida, dá um brado de glória, glorifica Ele, exalta o Senhor. Se você tem certeza, amado, que esta batalha, esta guerra que você está passando, que vai triunfar é o Senhor. É o Senhor que vai triunfar. É o Senhor que vai fazer você levantar a bandeira da vitória. Mas muitas pessoas estão perdendo a batalha. Muitas pessoas estão perdendo a guerra. Por quê? Porque não tem brindado a sua mente. Não tem guardado a sua mente. Porque Deus ele ministra ao seu coração através da nossa mente. Quando a sua mente está saudável, fica mais fácil de você ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, da mente desce para o coração. E quando você deixa armazenar as coisas de Deus no seu coração, aí você vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Oh querido, brinda o teu coração, brinda com as coisas boas de Deus, brinda com a alegria de Deus, brinda o teu coração com a palavra de Deus, brinda o teu coração com as coisas de Deus que traz refrigério, brinda o teu coração, guarda as coisas de Deus que traz alegria para a tua alma, brinda o teu coração com as coisas de Deus que traz satisfações para a sua vida, brinda, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Quando você obedece à voz de Deus, quando você dá crédito em ouvir a voz do Senhor, tenha certeza que tudo vai ser bom para a sua vida, tenha certeza que tudo vai ser agradável, tenha certeza que tudo vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus ele é poderoso. Oh querido, Deus é o Deus da perfeição. Deus pega o homem, Deus pega a mulher imperfeita, Deus pega tudo bagunçado e começa a colocar em ordem, dizendo: olha, eu vou colocar você perfeito, aleluia, você vai ser perfeito na minha presença, você vai ser perfeita na minha presença. Ei, eu vou mudar a sua trajetória, eu vou mudar o seu caminho, eu vou aprumar o seu direcionamento. Você vai tentar caminhar para a direita, tentar caminhar para a esquerda, mas o Senhor diz: o prumo está na minha mão, eu não perdi o controle do prumo, aleluia. É eu, aleluia, que tenho um bom prumo. E se você está no prumo de Jeová, não se preocupe, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ele é fiel. No tempo determinado você vai cantar, no tempo determinado você vai glorificar, no tempo determinado você vai aplaudir, no tempo determinado você vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque o vento vai soprar, a batalha vai vir, mas você vai dizer: Jeová me colocou no prumo, e do prumo eu não vou sair, do prumo eu não vou sair. Só quem está no prumo de Jeová aqui pode adorar o Senhor, só quem está no prumo de Jeová pode glorificar a Deus. É o Deus que nós servimos, é um Deus que pega alguma coisa torta, é um Deus que pega alguma coisa bagunçada e coloca no prumo. E o Senhor é um Deus especialista em direitar o que está torto. E nesta noite, se tiver alguma coisa fora do lugar, Deus vai colocar. Sabe por quê? Porque hoje você vai ouvir a palavra, hoje você vai sair daqui alimentado pela palavra, hoje você vai sair daqui cheio da palavra. Só quem ama a palavra adore, só quem ama a palavra glorifique, só quem ama a palavra exalte o Senhor. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra livra, a palavra vivifica, a palavra restaura, a palavra santifica. Ei, Jesus Cristo ele nos dá o alimento que é a palavra. Jesus Cristo ele sacia a minha e a sua sede através da palavra. Ei querido, quem ama a palavra pode levantar a mão. Você tem liberdade de adorar, você tem liberdade de glorificar.
Ei, o que estiver fora do lugar, Deus vai colocar. O que estiver fora do lugar, Deus vai aprumar. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Ele veio para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo não vai prevalecer na minha vida, não vai prevalecer na sua vida, não vai prevalecer na sua casa, não vai prevalecer sobre o projeto de Deus na tua vida. Sabe por quê? Quem te chamou foi Deus, e quem garante a sua vitória é Deus. É Deus.